A paz seja para os irmãos, podeis assentar. Também queremos saudar todos os nossos internautas, os nossos irmãos que estão conosco todas as semanas. Que possamos ter aqui um momento muito oportuno na presença do Senhor e temos certeza plena que iremos sair com as mãos cheias. Amém? Deus é maravilhoso para ir muito mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós assim desejamos. Ele está sempre a nos surpreender. Graças a Deus. A chuva voltou. Amém? Glória a Deus. Ela voltou forte. Os rios, com certeza, elevaram os seus níveis. E assim a bênção do Senhor está estendida sobre a face da terra. Amém? Nosso Deus é muito bom, irmãos. Ele fecha a torneira, Ele abre a torneira, Ele controla as águas. A Bíblia diz que no início o Espírito do Senhor movia sobre a face das águas. Ou seja, lá no início de tudo, Deus se movimentava sobre as fontes, sobre as águas. Então Ele tem o controle do universo. Amém? Não precisa ficar preocupado. Será que vai acabar a água? Não, irmãos. Deus tem água em abundância. O que nós precisamos fazer é temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Irmãos, hoje nós vamos dar início mais um estudo, e nós vamos usar o livro de Neemias como base desse estudo. E nós ficamos alguns meses com o livro de Ruth, e foi assim de um aprendizado, uma oportunidade para a Igreja do Senhor aqui em Vila Nova, e bem como os nossos irmãos que nos acompanharam através da internet. Assim, foi muito bom. E já tivemos aqui a oportunidade de estudar o livro de Neemias, já uma oportunidade que também foi de uma importância muito grande. E orando, sentimos que deveríamos voltar a este livro, visto a necessidade que o mundo está passando, as comunidades, a sociedade e também a igreja, de homens como Neemias, que obteve um resultado enorme, e a sua atitude, a sua dinâmica foi de um resultado esplêndido nos seus dias. E isso também pode ser nos nossos dias. Então nós teremos assim como um tema principal a dinâmica de uma liderança eficaz. Então esse é o tema do nosso estudo nos próximos meses. A dinâmica de uma liderança eficaz. Amém? E como base nós vamos usar o livro de Neemias. Ele vai ser a porta aberta que vai nos ajudar a trabalhar neste assunto de suma importância. E, para tanto, irmãos, é uma sequência de estudo, e se você não puder vir alguma quinta-feira por motivo de trabalho, às vezes viagem, acesse o nosso site para que você não fique de fora de nada que vai ser ministrado aqui, porque é fundamental. É importante você não perder nenhuma vírgula, não perder nenhuma palavra, porque uma palavra poderá fazer a diferença na sua vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E se ela é viva, ela é eficaz, então você não pode perder nada. Se o Espírito Santo nos dirigiu para esse assunto, eu pensei em vários assuntos, irmãos, vários temas, textos bíblicos, mas sentimos de Deus de voltar num assunto que já foi trabalhado, porque temos certeza que nesse enfoque, a dinâmica de uma liderança eficaz, vai ser muito oportuno para os nossos dias e vai ser muito bom. Amém? Abra comigo a sua Bíblia
no livro de Neemias, no capítulo 1. E o versículo 1. Tá. Amém? A palavra de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimada a fogo. Para entendermos melhor, irmãos, o livro de Neemias, é de suma importância nós sintonizarmos no tempo. Isso é de suma importância, porque a Bíblia não foi assim, ela não está assim de forma cronológica. É tanto que o livro de Esdras e o livro de Neemias era um livro só. Depois foi separado. Ele foi separado, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Foram na mesma época, no mesmo tempo. É bom a gente entendermos assim, por que Neemias escreveu este livro, por que foi escrito, aonde eles estavam, o que estava acontecendo com o povo de Deus. Quando assim nós fazemos, nós podemos nos sintonizar no tempo e no espaço. Em primeiro lugar, irmãos, o povo de Deus, ele estava no cativeiro. Nabucodonosor havia invadido as terras de Jerusalém em virtude de uma desobediência, uma sequência de desobediência do povo. Isto aconteceu tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul. No ano 931, quando Salomão morre, o reino se divide, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte é muito conhecido como o Reino de Israel, e o Reino do Sul como o Reino de Judá. Esse Reino do Norte, ele durou 209 anos. Ele caiu no ano 722, foi assim num espaço muito curto, e nesse espaço ele teve 19 reis e 8 dinastias, ou seja, houve uma quebra sucessiva de dinastias num tempo muito curto. Em virtude da desobediência, esses reis eram sacados, e Deus levantou profetas, e os nobres e os habitantes de Israel não quiseram ouvir a palavra de Deus. Deus insistiu com este povo, e até que no ano 722, antes de Cristo, o chicote de Deus desceu, a Assíria invadiu as terras do norte, e eles nunca mais recuperaram as suas terras, e assim foi o que aconteceu com o Reino do Norte. Agora, irmãos, o Reino do Sul, eles tiveram um grande exemplo, porque o Reino do Norte, em virtude da desobediência, eles deveriam ter se espelhado e disse: não, eles estão passando sobre o açoite de Deus e nós vamos nos consertar. Não fizeram. Taparam seus ouvidos, não quiseram ouvir os profetas, não quiseram obedecer à lei do Senhor. Então, Deus fez o mesmo. O Reino do Norte, no ano 722. O Reino do Sul
foi mais tarde. No ano 586 a.C., Deus usou a Babilônia como meio de chicotear o seu povo e arrastou para lá os nobres, os intelectuais, aquilo que tinha de mais precioso, o ouro, a prata, foram saqueados dos templos, toda a riqueza foi levada para a Babilônia e eles ficaram em extrema pobreza e miséria. Quando, irmãos, nós deixamos nos atentar para a palavra do Senhor, Deus usa os seus meios para nos colocar no prumo. Aleluia. Deus tem os seus mecanismos. Às vezes o chicote desce. Às vezes nós somos colocados à prova. Às vezes o prumo de Deus desce e quem é pedreiro sabe o que é prumo. Deus coloca o prumo e vê que está muito torto. E aí tem que fazer uma recuperação desta parede. E às vezes tem que derrubar tudo. E começar tudo de novo. Por quê? Porque Deus quer o melhor para nós. Esse chicote que desceu no Reino do Sul teve assim uma importância muito grande, porque nunca mais eles foram mais os mesmos. Eles aprenderam a lição e nunca mais eles caíram na idolatria e até hoje isso tem um resultado de suma importância. Agora, irmãos, a Babilônia foi a ferramenta que Deus usou para trazer o seu povo numa posição melhor. Porém, a Babilônia que conquistou as terras de Judá, ela também caiu no seu apogeu, na sua importância, na sua glória, ela caiu. Ela caiu e a Babilônia usava uma estratégia de seus súditos eram arrancados de suas terras e levados para a Babilônia, para ali se tornar escravo dentro das suas terras. Mas já os medos e os persas, sob o comando de Ciro, ele não usava este meio. Ele era um sistema neo-imperialista. Ele fazia com que os seus súditos, os seus escravos, voltassem para as suas terras. E ele também pegava aquilo que era sagrado desses povos, ele fazia com que esses objetos sagrados voltassem para as suas origens. Ele queria que essas pessoas voltassem para os seus termos, mesmo debaixo dos seus olhos, mas ele incentivava que essas pessoas voltassem e cultuassem os seus deuses. Na verdade, irmãos, Ciro não estava fazendo isso porque ele era um homem muito bom. Ciro fazia isso, sabe por quê? Porque o coração dos homens está no controle de Deus. Amém? Deus controla tudo. Deus tem o controle de tudo. Deus havia dito pelo profeta Jeremias que o cativeiro ia durar apenas 70 anos. Então Deus usou Nabucodonosor para trazer o povo. Adotou uma política de arrastar o povo para as suas terras. Mas agora ele vai usar os medos e os persas com uma nova política, mais branda, mais flexível. Então essa política vem para liberar o povo. Aqueles que foram levados cativos, agora vão voltar para as suas terras. Tudo, irmãos, é a mão de Deus. Amém? Deus fecha a torneira, Ele prende, mas Ele sabe como soltar. Amém? É impressionante, às vezes as pessoas ficam preocupadas com a política, preocupadas com isso e com aquilo. Eu penso, e a gente quando vai para a palavra de Deus, isso, irmãos, nos dá uma confiança muito grande no Deus que nós servimos. Ele é que controla tudo. É Ele que tem todo o controle
os reis, os presidentes, os prefeitos, os governadores, seja ele quem for, ele está no anzol de Deus. Então, os seus meios, as suas leis, os seus meios políticos, por mais que esteja aí desta forma, mas Deus está controlando tudo. Amém? A sua palavra permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Alguém, será que Deus perdeu o controle? Não, meu irmão, Deus não perdeu o controle. Ele afrouxa a corda, mas Ele está segurando na ponta. Amém? Tudo está nas mãos de Deus. Então, esta foi a política de Ciro, de assim fazer com que os seus cativos voltassem para as suas terras de origem. Agora, irmãos, tem um versículo na Bíblia que Ciro foi informado. Ele está registrado no livro de Jeremias, no capítulo 25, o versículo de número 12. É uma profecia de Jeremias, lá atrás, quando Jeremias vai profetizar a respeito deste imperador. Está aqui, ó. Jeremias, capítulo 25, versículo 12. Jeremias vai profetizar a respeito de Ciro. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Ciro foi informado que o cativeiro só ia durar 70 anos. Então não tinha por que segurar mais este povo. Não tinha mais por que segurar. Era uma profecia bíblica e agora o povo teria que retornar. Mas, só que já havia se passado 142 anos que o povo tinha sido levado para o cativeiro. E eles estavam ali ainda nas terras, ali em Babilônia. Muitos morreram porque ficaram velhos. Os seus filhos nasceram na Babilônia e se aculturaram por lá e se apegaram com as terras. E quando foi dada a ordem de retornar, muitos já velhos não quiseram voltar. Outros fixaram residência na Babilônia, mas uma grande parte resolve voltar para as suas terras, para ali cultuar a Deus e servir ao Senhor. E foi exatamente nesta época, no ano 442, quando começa um trabalho magnífico de um homem, de uma determinação. Ele está trabalhando em uma cidade, e aqui está registrado que cidade é Suzã. Essa cidade era a capital do inverno do Império Babilônico. Era um lugar em que o imperador passava uma grande parte dos seus dias, e ali trabalhava Neemias, o copeiro do rei. Ele estava, irmãos, numa situação muito confortável. É muito importante frisar isso, porque trabalhar como copeiro do rei significa dizer estar numa situação muito confortável. Ele estava tranquilo, ele não estava desempregado, ele estava em plena atividade, ele estava trabalhando no palácio, ele estava com o seu salário assegurado, ele tinha o seu lugar para tomar o seu café, ele tinha o seu lugar para almoçar, para jantar e também estar diante do rei. Era o grande imperador, era a maior autoridade da época. Ciro governava praticamente quase toda a terra. Estar ali
assistindo o rei. Era uma posição assim, de muito destaque para Neemias. E aqui nós já vamos despontar, irmãos, um ponto muito importante. Uma vez que já nós sintonizamos aonde eles estavam, o que foi que aconteceu e aonde agora Neemias estava. Neemias estava exatamente neste ponto, assistindo o rei. Tudo estava muito bem. E o versículo que nós lemos, o versículo 1, ele vai nos dar uma informação que ele recebe informação de Hanani que a situação em Jerusalém não estava nada boa. Os muros foram quebrados, as portas foram incendiadas e o povo estava vivendo em grande miséria. Então você percebe que era um cenário assim nada animador. Pobreza, extrema miséria, a cidade que, naquela época, uma cidade sem muros, era uma cidade desguarnecida, desprotegida, o templo saqueado, não tinha ali agora nada que pudesse olhar e ser convidativo a voltar. Agora vai acontecer o seguinte, irmãos, um líder, ele começa a se destacar quando ele deixa de pensar em si mesmo. Um líder, ele começa a se destacar quando ele começa a pensar no seu irmão. Quando ele começa a se sensibilizar dos problemas de uma comunidade. Um líder começa a se destacar quando ele começa a pensar a não se promover, e em sim realizar um trabalho. Ele deixa de pensar no seu conforto, ele deixa de pensar em si mesmo e começa a se sensibilizar pelos problemas. Um líder que tem uma dinâmica eficaz, que vai encontrar os melhores resultados, ele não pode ser um líder que pensa apenas nos seus projetos, apenas nos seus sonhos. Ele começa a pensar, a se sensibilizar pelas dificuldades e por aquilo que as pessoas estão passando, e ele começa a se mexer para que aqueles que estão do seu lado possam se sentir confortável, possam se sentir bem e assim alavancar essa comunidade, essa sociedade, esta igreja, esse negócio, esse projeto. Porque se você pensar apenas no seu conforto, você não vai conseguir encontrar os melhores resultados. Quando uma pessoa começar a sentar e deixar de fazer apenas projetos para si mesmo, aí começa, irmãos, a dar assim aquele ponto, aquele passo de suma importância para o grande desenvolvimento, para o crescimento da sua vida e também daqueles que estão do seu lado. Vamos pensar nisso. Por onde têm passado os seus projetos? No começo do ano, no dia 31 de dezembro de 2014, você fez grandes planos, grandes projetos. Será que esses projetos passaram para que aquelas pessoas que precisam de gerar crescimento e ser abençoada, aqueles que estão em grandes dificuldades, passou pelos seus projetos? Está se avizinhando aí 31 de dezembro novamente. Vamos, irmãos, começar a colocar os nossos projetos. Como eu posso fazer para que esta equipe que eu trabalho, seja lá na minha empresa, na empresa onde você trabalha, nesse escritório, ou seja, na igreja, a liderança que você tem, ou mesmo na sua casa,
que você começa a se anular e dizer, não, eu vou alavancar o progresso, o sucesso daquele irmão, daquela irmã, enfim. Quando você começar a pensar assim, está despontando aí uma liderança eficaz. Esta é a grande dinâmica, porque veja que quando Anani faz uma pergunta, quando Neemias faz uma pergunta para Anani e ele recebe a informação que as coisas não estão indo bem lá nas terras de Jerusalém, ele nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais foi o mesmo. Irmãos, a história de Jerusalém mudou exatamente nesta hora. É exatamente nesta hora que a oportunidade surgiu. Quando ele recebe a informação que as coisas não estavam indo bem, o que distanciou das mudanças em Jerusalém foi o tempo, mas se acendeu uma luz no coração de Neemias para gerar as grandes mudanças. Você nos percebe que começou através de uma informação. Então a informação é algo de suma importância que Deus usa para também gerar as mudanças em nossa vida. O conhecimento e você colocar em prática aquilo que você recebeu, isto, irmãos, vai gerar a felicidade. Porque quando você tem o conhecimento e você coloca em prática, isto vai gerar a felicidade. E a felicidade se concretizou no coração de Neemias, quando ele estava agora colocando a mão na massa, mas a partir deste ponto, acendeu no coração e disse, o caminho é por aqui. É este vento que sopra, irmãos. É esta oportunidade que acontece. Os marinheiros, eles usam muito o vento para colocar, hoje não, porque hoje é tudo motorizado, mas quando o vento era o único meio de transporte, os barcos eles ficavam em sintonia com o vento. Quando o vento vinha na situação favorável, disse, é agora que eu vou ancorar o meu navio, o meu barco. Velas, vamos levantar tudo, porque este é o momento exato para que as coisas possam acontecer. Então, eu fico a pensar, há momentos que acontecem em nossa vida e que nós não podemos perder. É aquela informação, é aquele Kairos, é aquele momento que acontece em nossa vida que você não pode desprezar. É exatamente aí que vai fazer a grande diferença. Porque se Neemias, irmãos, tivesse recebido esta informação e não tivesse dado muita importância, ele não teria chegado nas terras de Jerusalém e ter sido esse homem fantástico. Passaram-se milênios, mas aqueles líderes que quiser fazer a diferença, ele tem que passar por esse livro tem que ser livro de cabeceira. A vida de Neemias, irmãos, traz para nós ensinos de suma importância que têm peso de toneladas. Não pode ser desprezado, porque Neemias vai pontilhar cada ponto, vai resistir tantos problemas, ele vai passar por grandes dificuldades e ele vai nos ensinar como superar essas dificuldades. Porque não existe, irmãos, dificilmente um líder que se levanta que não vai ter oposição. Quantos começam e com a primeira oposição entrega? Quantos? Disse, eu vou exercer um papel de liderança, e na primeira ele entrega o barco e vai-se embora porque não suportou as resistências. Então, no livro de Neemias, nós vamos aprender a suportar essas resistências contrárias e encontrar os melhores momentos para os grandes empreendimentos.
Então, dando sequência aqui, irmãos, Deus nos chamou e Deus nos formou um povo. E Pedro, ele vai falar dessa chamada da igreja. No livro na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, nós vamos encontrar aí uma informação que Deus nos chamou, e Pedro nos chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, nós fomos separados do mundo e nós temos uma raça. Essa raça é uma raça eleita. Quando nós falamos de raça eleita, irmãos, porque nós temos uma identidade. A nossa identidade agora tem a marca do sangue de Cristo. Amém? Nós não somos qualquer povo mais nessa terra. Nós somos um povo separado. Existe no mundo animal, quando a pessoa vai comprar um animal, e a primeira coisa que ele pensa assim, que raça que é? Essa raça aí tem patente? Tem pedigree? Que raça que é? É uma raça boa? É uma raça apurada? Tem história? Irmãos, nós somos um povo que tem a marca do sangue de Cristo. E a Bíblia nos fala que Deus nos chamou para o sacerdócio real, uma nação santa, povo adquirido, e tem a exclusividade de Deus. Ou seja, este povo agora, ele consiste em ter um crescimento, faz parte deste povo crescer, faz parte deste povo se desenvolver, faz parte deste povo ter um crescimento, irmãos, gigantesco, porque veja, Deus te chamou e Ele deu uma patente, e essa patente não é uma patente qualquer, essa patente não veio da terra, mas essa patente veio do céu. Então nós não somos um povinho qualquer, não. Somos um povo eleito, sacerdócio real, nação santa. Oh, aleluia, um povo adquirido. A nossa identidade é uma identidade elevada. Então, se temos uma grande identidade, uma identidade pura, então nós podemos desenvolver algo muito importante nessa terra. Porque você tem a mente de Cristo. Você é um povo separado para desenvolver e criar coisas nessa terra que o mundo não tem. Eles não têm esta identidade que nós temos. Eles não têm esse crescimento que nós temos. Na matemática, irmãos, tem uma função que é chamada função constante. Função constante. Essa função, ela não cresce. A amplitude dela sempre é a mesma. Varia, pode variar no tempo, pode variar ali no eixo X, que é o eixo da abscissa, pode variar ali. Mas a amplitude dela é sempre a mesma. Ou seja, é uma função que não cresce. Ela é linear. Ela pode ser positiva, pode ser zero, pode ser negativa, mas não cresce. Eu fiquei a pensar, irmãos, quando eu olhei uma vez para essa função, eu fiquei pensando, há pessoas que variam no tempo, mas não crescem. Vive estagnado. É sempre o mesmo. Não muda, não cresce, e o tempo vai passando. Passa 1 ano, 2, 3, 4, ele não tem crescimento. Mas Deus nos chamou, irmãos, para crescermos, para grandes projetos, para que nós tenhamos um grande desenvolvimento aqui nesta terra. Precisamos
pensar em ter altos ganhos no mundo espiritual. Nós não podemos nos contentar com pouco. Você pode ser um grande ganhador de almas para o Senhor Jesus. Você pode crescer em todas as áreas. Por quê? Porque o Espírito do Senhor está em você, está em nós, para gerar crescimento em nossa vida. A Bíblia diz que Billy Graham, ele disse, não, eu tenho um sonho. Há muitos anos atrás, ele teve um sonho. Ele disse, eu não quero pregar para poucas pessoas. Eu tenho um sonho de encher grandes estádios e ganhar milhares de almas para o Senhor Jesus. E ele realizou este sonho. E foi um dos grandes ganhadores de almas neste século. Um sonho, irmãos. Um sonho exponencial. De grandes crescimentos e grandes resultados na sua vida. Eu vi um testemunho de um pregador que me chamou muita atenção. Ele estava sentado na faculdade, estudando. Ele teve um pensamento. E nesse pensamento gerou-se um sonho. Ele disse, se eu me formar aqui nesta universidade, eu serei um homem que vou ter uma linda casa, eu vou ter um bom carro, eu vou ter um bom barco, eu vou fazer grandes viagens, eu serei um homem muito próximo, porque estou numa boa universidade. Ele disse, mas depois eu vou morrer, e tudo se acabou. Ele disse, eu vou pensar mais alto. Eu vou pensar de forma exponencial. Eu serei um grande ganhador de almas para o Senhor Jesus. Eu serei um grande ganhador de almas. Deus vai me dar uma grande igreja. E eu vou pregar para milhares e milhares de pessoas. E hoje, irmãos, além dos Estados Unidos, este jovem pregador tem várias igrejas. E é um ícone nos Estados Unidos como ganhador de almas. E é uma bênção nas mãos do Senhor, muito jovem. O que nós queremos aqui, irmãos, nesse estudo, é despertar em você que você tem potencial para mais. Você pode fazer mais. Existe algo dentro de você que está adormecido e que ele pode se aflorar. Se cada um de nós dar este espaço para esse crescimento, deixar essa função constante e dizer, Senhor, eu quero uma função agora exponencial na minha vida. Esta curva de aceleração agora vai ser muito grande. Os resultados vão começar a aparecer na minha e na sua vida. Deus nos dá essa condição para tal. O Espírito do Senhor desceu, Ele está entre nós. E esse Espírito Santo, ele é dinâmico. Ele tem uma força tremenda. E se você der espaço para que Ele possa lhe usar, você será um grande ganhador de almas. Você vai abalar o reino das trevas. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Grandes obras vão acontecer através das suas mãos. E a Bíblia diz que por onde os discípulos passavam, Deus ia confirmando os seus trabalhos. Deus quer fazer isso comigo e Deus quer fazer isso com você. Existe uma razão pela qual Deus chamou a igreja. Para que pudéssemos experimentar o conhecimento e também os grandes projetos divinos. Irmãos, Deus tem grandes projetos no céu. E Ele está procurando pessoas aqui na terra para que esses projetos sejam consolidados. Grandes projetos no céu, e que Ele está à procura de homens e mulheres para que esses projetos sejam consolidados. As terras de Jerusalém estavam em grande... o cenário não era nada bom.
a coisa estava numa situação muito delicada. Não é o lugar que as pessoas desejavam frequentar. Uma cidade sem muro, uma pobreza extrema, tudo em grandes dificuldades. Agora, um homem lá em Suzã, ele vai se incomodar com aquela situação. Deus vai mostrar a você algo que precisa ser mudado. Deus vai mostrar a você uma oportunidade, um cenário que hoje está desfavorável e que isto vai ter uma grande mudança através da sua atitude. Há pessoas esperando somente, irmão, um cenário favorável para que ele possa entrar. Há pessoas esperando as luzes se acenderem, tudo ficar bem pavimentado e colocar tapete vermelho para ele poder andar e assim desfilar, quando Deus está nos despertando para que através de nós as grandes mudanças possam acontecer. É esse potencial. Mas qual era o trabalho de Neemias em Suzã? Ele era copeiro. Quem sabe ele está dizendo, aonde tem uma oportunidade para ser um copeiro mais excelente? Aqui eu sou o copeiro A, eu quero ser copeiro sênior. E se eu for um copeiro sênior, eu estarei sendo promovido a sênior. Quando as oportunidades surgirem, irmãos, em nossa vida, e se você não tiver esta habilidade, pode ter certeza que Deus vai te capacitar para realizar grandes obras. Não pense somente que você tem essa habilidade e que essa habilidade vai ser a única na sua vida. Não, meu irmão, não pense assim. As coisas que Deus faz em nossa vida é muito mais ampla. Eu contei aqui aos irmãos, e é bom repetir, que um certo engenheiro, ele procurando uma fonte de trabalho, ele chegou numa empresa e essa empresa notificou que a vaga havia sido preenchida. E ele ficou assim triste porque não deu nem para concorrer com a vaga tinha sido preenchida. Ele era um engenheiro. E a moça disse, olha, só restou uma vaga. E esta vaga é para motorista. Ele disse, mas eu sou engenheiro. Motorista não. Quando ele ia atravessando o portão da empresa para ganhar a rua, ele disse, sabe de uma coisa? Eu também sou motorista. Eu vou voltar. E ele chegou na sala, no RH, e disse, moça, eu sou engenheiro, mas também sou motorista. Eu poderia preencher esta vaga? O diretor da empresa estava na sala. Ele escutou quando o engenheiro disse, eu sou engenheiro e quero concorrer a esta vaga para motorista. E disse, você acaba de ser contratado para ser um dos nossos engenheiros. Você acaba de ser contratado para ser um dos nossos engenheiros. Não passou nem por teste, nem nada. E esse engenheiro entrou como um engenheiro base. Mas em pouco tempo, ele se transformou um dos diretores dessa grande empresa. Olha, irmãos, vamos pensar diferente. Vamos começar a pensar que as oportunidades que surgem em nosso caminho pode ser um vento que Deus está soprando. Pode ser a oportunidade da sua vida. E esta porta que está se escancarando, e você continua fechando esta porta, e dizendo, não, eu sou o copeiro. O problema de Jerusalém não é um problema de um copeiro. O problema de Jerusalém é problema de carpinteiro, de pedreiro e outras coisas. A minha função aqui em Suzã é ser copeiro do rei, estar assistindo, provando o vinho, provando a água, a comida, para o rei comer,
porque é assim que se fazia. Os reis, os imperadores tinham medo de morrerem envenenados, então os copeiros, os padeiros primeiro comiam, para depois o rei comer. Estava assistindo o rei, e o problema lá em Jerusalém é outro, não é da minha profissão. O conhecer e o experimentar faz parte do projeto divino, e isto vai culminar na sua felicidade. O conhecer. Oséias profetizou: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Quando falta conhecimento ao homem, quando falta conhecimento à mulher, quando falta conhecimento ao povo, ele passa a viver de forma mais restrita, mais limitado nesta vida. Mas quando se abre o leque, então começa-se a despontar um líder. E o que foi que Neemias fez com as suas limitações? Neemias, irmãos, ele não mudou um bairro. Neemias não mudou uma cidade. Neemias, como copeiro do rei, ele mudou uma nação inteira. Neemias, com a sua sensibilidade, ali em Suzã, como copeiro do rei, ele mudou, irmãos, uma nação inteira. E nós estamos aqui depois de 2000 anos, estudando a dinâmica deste líder eficaz. Um líder, irmãos, ele chega, o seu crescimento é gerado quando ele tem lágrimas para chorar, quando ele se sensibiliza com os problemas da sua comunidade. Um líder dinâmico e eficaz, ele não se promove. Um líder dinâmico e eficaz, ele lidera, liderando, gerando crescimento àqueles que estão ao seu lado, se preocupando com os problemas que a sua comunidade, o seu povo, a sua nação está atravessando. Como tem falta, irmãos, de líder hoje, que pensa assim desta forma. É por isso que a sociedade que nós estamos vivendo hoje está tão apodrecida. Vivendo aquilo que nós estamos vivendo diante dos nossos olhos. Cada um pensando em como viver melhor com seus altos projetos. Mas Neemias, ele senta ali no palácio e começa a pensar: eu vou me anular, eu vou dar a minha vida, e eu vou sair dessa posição privilegiada que eu estou vivendo, e eu vou me entregar a esses problemas. Olha aí, irmãos. Eu vou me entregar, eu vou me envolver com essas dificuldades que o meu povo está passando. Eu vou me abdicar de tudo que eu estou vivendo aqui em função deste povo que está sofrendo. Então, um líder que pensa assim, ele vai gerar grandes mudanças. Agora, em segundo lugar, irmãos, é importantíssimo que um líder ele tenha uma visão. Ele tem uma visão aguçada, uma panorâmica dos fatos. É importantíssimo que esse líder tenha esta visão, que ele possa enxergar as possibilidades de gerar as grandes mudanças. É importante que esse líder também faça um planejamento. Você deve ser um líder que planeja. Então, se você estiver anotando, comece a notar que é isso de suma importância. Um líder dinâmico e eficaz. Em primeiro lugar, ele tem que ser um líder que tenha uma visão. Ele tem que ser uma pessoa que visualiza as coisas, que começa
a enxergar as grandes possibilidades de gerar as mudanças. Em segundo lugar, ele precisa ser uma pessoa que faça um planejamento para tal. Jesus fala a respeito de planejamento. Quando ele vai falar daquele homem que vai construir uma casa e não tem recursos necessários para construir esta casa. Uma pessoa, um líder, ele precisa planejar, ele precisa conferir e ele precisa executar. Em terceiro lugar, irmãos, um líder, ele precisa da motivação. Irmãos, imagine só um líder desmotivado. O que vai acontecer com as pessoas que estão lhe ouvindo? Ele não tem nenhuma motivação, ele começa a falar e as pessoas começam a dormir e não tem nenhuma vontade de gerar as mudanças que para tal foi chamado. Em quarto lugar, ele tem que ser um empreendedor. Ele precisa imprimir algo que não está acontecendo no momento e mostrar às pessoas que estão ao seu lado que é possível acontecer. Ele precisa acreditar naquilo que ele está falando, nesse desenvolvimento, e assim sucessivamente. Em quinto lugar, é necessário que haja uma prudência. Ele precisa ser uma pessoa que tenha parâmetro, ele precisa ter firmeza, ele precisa mostrar uma pessoa estável, ele precisa de mostrar esta confiança. Em último lugar, que eu vejo de suma importância, esse líder, ele precisa ter uma capacidade de tomar decisão. Pessoas que têm dificuldade de tomar decisão, isso pode acontecer dentro da nossa casa, pode ser lá no seu trabalho, aonde quer que for, você vai precisar tomar decisões. E quando você não toma uma decisão certa, no momento certo, aí você vai ter grandes dificuldades. Eu trabalhei como gerente de uma empresa e ali tinha um funcionário que faltava muito e tinha tantos problemas. E o meu gerente disse: Marcos, nós precisamos de demitir alguns funcionários. Você tem alguma pessoa para demitir? Eu falei: olha, eu tenho algumas pessoas, sim. E quando eu cheguei neste nome desse rapaz, ele ia se casar no mês seguinte. E o que eu fiz? Ele faltava, ele tinha problemas de produtividade, mas eu olhei para o seu casamento que ia se acontecer no mês seguinte e poupei. Segurei este jovem. E algumas pessoas disseram: mas Marco, a pessoa falta tanto e você não relacionou o seu nome? Eu disse: não, eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Olha, é a oportunidade de você se livrar deste jovem aí. Ele não é produtivo, falta muito. Mas pensando no seu casamento, ia ser justamente quando ele ia voltar dos dias assim, do afastamento do casamento, que ia acontecer a demissão. Eu fiquei imaginando ele voltar, lua de mel, primeiro e segundo dia, demitido. E o que ia acontecer com a sua família, sua esposa, ficar com o marido desempregado, sonhos e tantas coisas. Então eu poupei. Irmãos, francamente, eu tomei a decisão mais errada. Eu tomei a decisão não pelos fatos que estavam acontecendo, mas sim eu coloquei a emoção da esposa, o sentimento, e não coloquei a decisão correta. Nós temos que fazer as coisas, irmãos, correta. Ele me volta, irmãos, da lua de mel. E de repente eu estou ali na minha sala sentado, ele bate na porta. Preciso falar com o senhor. Eu disse: pode entrar? Ele disse: olha, Marcos, eu vim aqui dizer para você que eu quero que você me mande eu embora. Falei: olha, você está falando sério? Eu disse: sério mesmo.
Eu disse: a oportunidade de te mandar embora já se passou. Agora eu não tenho justificativa para lhe mandar embora. A justificativa foi o mês passado. E agora eu não tenho justificativa. O que eu vou dizer? Ele disse: olha, eu não sei, eu quero que você me mande embora. Irmãos, foi um problema para a minha vida. Justificar uma empresa americana, um funcionário para ser despedido, assim, de uma forma fora do tempo, é coisa muito séria. E ele faltava. Vinha um dia na semana e faltava o restante. Aí meu chefe disse: agora você resolve. Agora você resolve. O que você vai fazer? Irmãos, eu fui para a oração. Porque quando você não decide na hora certa, quando você não tem a capacidade de decidir, então você vai pagar por isso. Então um líder, ele precisa saber decidir. Ele precisa ter essa orientação, porque a Bíblia diz que em parte nós conhecemos e em parte nós profetizamos. Aquilo que está diante dos nossos olhos, nós precisamos decidir para o melhor. Era o melhor ele ter sido demitido. Tudo mostrava que ele não podia mais fazer parte dessa empresa. Mas eu decidi pela emoção e assim sucessivamente. Então, a última parte, a capacidade de você tomar as melhores decisões. Neemias, ele tomou a melhor decisão na sua vida. Era a oportunidade que ele tinha de marcar no seu tempo. Embora a crise lá em Jerusalém estava aprofundada, ele não esperou. Ele disse: agora é a oportunidade da minha vida e eu vou tomar esta melhor decisão. Irmãos, as horas já se passaram. E nós vamos dar aqui, assim, esse ponto inicial aos irmãos, do que nós estaremos aqui estudando nos próximos meses. É de suma importância, o cenário que nós vamos trabalhar lá em Jerusalém não era nada bom. Porém, naqueles escombros, aqueles muros quebrados, aquela cidade soterrada, tudo isto vai servir para ser trabalhado, e nós vamos ali extrair de cada ponto deste uma possibilidade de crescimento. Quando Neemias estava chegando em Jerusalém, ele foi abordado pelos samaritanos, que disseram: nós vamos te ajudar a você construir os muros. Na verdade, esses samaritanos estavam querendo destruir os judeus. Nós vamos estar trabalhando que nem sempre uma ajuda é bem-vinda. Nem sempre uma carona é coisa boa. Você está lá no ponto do ônibus, alguém disse: olha, você quer uma carona? E de repente você pega aquela carona e lá na frente tem um posto policial parando todos os carros. Aí você para ali e dentro daquele carro tem drogas. E você está lá dentro. E aí, o que você vai justificar agora? Então, nem sempre uma ajuda, nem sempre o estender de mão é algo oportuno. Quando Neemias estava chegando, os samaritanos disseram: nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar você a levantar estes muros. Mas eles disseram: não, nós não queremos. Nós não queremos esta ajuda. Nós vamos fazer com as nossas próprias mãos. Irmãos, Deus nos chamou. Deus nos capacitou. Deus vai lhe dar todas as condições. Deus vai lhe dar o entendimento. Deus vai lhe dar a sabedoria. Deus vai lhe dar o momento de você dar o passo certo. Deus vai te erguer de uma forma maravilhosa. E você vai encontrar os melhores resultados na sua vida ainda. Você diz: quanto tempo já passou? Mas eu sinto lhe dizer,
Deus vai lhe dar as condições para você encontrar os melhores resultados na sua vida ainda. Tudo ainda é possível. O que nós precisamos, irmãos, é ser determinados, não achar que você já sabe tudo, entender que as oportunidades que Deus vai gerar em sua vida ainda está para acontecer e serão grandes. E você precisa dizer: Senhor, é possível sim, mas o cenário não é nada favorável, não tem problema. Mas Senhor, eu não tenho nenhum recurso. Deus vai fazer os recursos chegar na sua mão. Senhor, a cidade é distante, não tem problema que é distante, você vai chegar lá. Senhor, eu não tenho capacidade de desenvolver e nem de realizar. Deus vai colocar as melhores pessoas no seu lado, e esse projeto vai sair da gaveta, vai sair do papel, e vai chegar no lugar certo e no lugar determinado. Você pode estar: Senhor, eu sou tão pequeno, eu vejo tanta gente grande, tanta gente com mais condições e com mais capacidade, e esse sonho que eu sou tão pequeno, mas nesta noite eu sinto dizer: você serve um Deus grande, um Deus poderoso, e que pode realizar tudo e muito mais daquilo que você está pensando. Só para concluir, eu concorri uma vaga, irmãos, nesta mesma empresa. Tinha 60 candidatos. Eu fazia parte dos 60. 20 foi desclassificado só na ficha, porque não preencheu os requisitos. Ficou 40. Quantas vagas? Uma vaga. Tinha 60, desclassificou 20 nas fichas, ficou 40. E alguém dizia: 40 uma vaga? É muito pouco. É muito pouco. E eu concorri a esta vaga, e fizeram vários grupos, 4 grupos de 10, para se apresentar a diretoria, o RH, e também a empresa que ia fazer a seleção desse candidato. Eu me lembro que eu tinha que dizer que eu era um bicho. Um bicho qualquer. Uma ave, um leão. Eu tinha que desenhar um bicho e dizer assim: olha, eu sou esse bicho. E dizer por que eu escolhi aquele animal, aquela ave. E depois eu tinha que também fazer um desenho de algum lugar que eu assim frequentava, festa, final de semana, e assim sucessivamente. Depois eu tinha que desenhar um desenho também que representava a minha família, e um objeto que eu gostasse, e assim sucessivamente, para que eles pudessem me conhecer melhor. E também um histórico a respeito do meu passado, alguma coisa que me chamou a atenção e que me desse assim condições que eu me senti que aquilo me dava credibilidade para concorrer àquela vaga. Então, um negócio meio... era uma dinâmica desse líder. E eu lembro-me que eu coloquei que eu gosto da águia. A águia, eu gosto da águia porque a águia é um animal, é uma ave que voa alto e que enxerga longe, e admiro muito esta ave. Na verdade, irmãos, eu gosto de olhar muito assim para a águia, mas não gosto de olhar muito para o sapo, não. Sapo tem uma cara assim meio estranha, e também não gosto muito de olhar para a cara da coruja. É meio estranho. Mas eu gosto de ficar admirando a águia. E assim, depois eu construí uma igreja. Te expliquei por que era a igreja, que eu ia final de semana e tal. Depois eu construí uma escola, que essa escola é uma escola que eu dei aula, e passei ali um tempo. E, enfim, falei durante 15 minutos.
E depois de 15 minutos eu me sentei e o rapaz estava do meu lado. Ele disse, não vou nem falar. Eu disse, por quê? Ele disse, porque a vaga é sua. Eu disse, como que é minha? De tudo que você falou aí, a vaga é sua. E eu pensei lá com meus botões, irmão. Eu tinha que falar meu grau de instruções, a escola que eu me formei. Eu disse, eu me formei na faculdade e tal. E as pessoas levantavam e diziam, eu me formei na universidade e tal. A melhor universidade aqui de Campinas, não preciso fazer propaganda. Outro de São Paulo. Tenho uma pós-graduação na Alemanha. Falo 2, 3 idiomas. E tenho pós em não sei o quê. E fui lá no centro de São Paulo. E eu fui encolhendo. Falei, eu sou o menorzinho aqui, diante de tanto gênio que tinha ali. Tantas pessoas bem preparadas nessa área. Eu disse, meu Deus, aqui... Irmãos, realmente aconteceu. Para resumir aos irmãos que as horas já se foram. Das 60 vagas, 60 candidatos, 20 foram eliminados somente nas fichas. Sobraram 40. E dos 40 que ele ficaram, escolheram um. E eu fui o último a ser entrevistado dos 40. E nesse dia, eu comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo. Porque todos iam sendo entrevistados, dizendo que não era eles. Eu falei, então agora só ficou só eu. Se não for chamado, então não ficou ninguém. Eu lembro que eu fiquei para depois do almoço. Começou desde assim, das 8 horas da manhã chamando as pessoas. Chamaram todos. E eu fiquei para depois do almoço. E quando eu entrei na sala, a moça me disse assim, Marcos, se você fosse chamado e que se você fosse o candidato escolhido, como você se sentiria? Eu não sei nem o que dizer. A felicidade seria enorme. Mas de tanta gente boa, pessoas qualificadas, ela falou, olha, está preparado? Eu falei, preparado a gente sempre está, mas a surpresa a gente também espera. Ela disse, olha, acabamos de receber o comunicado dos Estados Unidos, submetemos a sua ficha para lá, depois de muitas conversas, reuniões, e a pessoa que foi escolhido foi você. Vamos aplaudir o Senhor, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu atribuí isto, irmãos, ao meu Deus, ao nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor para todo sempre. Você pode ser esse escolhido. Você pode ser essa pessoa escolhida. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu projeto. Entenda uma coisa. Quando você abrir a sua boca, quando você dar o primeiro passo, você pode ter certeza que se você cair nas mãos de Deus, Deus vai te alavancar. Você vai ser esse líder eficaz. Você vai ter essa dinâmica do céu na sua vida. E você não vai ser mais esta pessoa que vai ficar para os cantos, tentando se promover, achando que a sua pequenez vai lhe dar resultado positivo. Não, eu não vou. Eu vou crescer.